Oi, pessoal. Nesse vídeo, eu vou dar continuidade na resolução dos exercícios de apoio da semana 1 da disciplina de banco de dados. Então, dando continuidade, mas lembrando antes, né, que a gente está com essa promoção, com esse desconto aí excelente, né, no eixo de computação do bimestre 7, apenas por 2 vezes de R$ 20, essas 3 disciplinas de banco de dados, cálculo 2 e infraestrutura para sistemas de software. Então vamos para a pergunta 2. Usando a mesma estratégia do exercício 1, apresente o diagrama entidade-relacionamento para o evento acadêmico já modelado no exercício 1, que recebe vários artigos científicos. Porém, se nenhum artigo é associado ao evento, não há problemas, visto que outras atividades ocorrerão no evento. Cada um desses artigos científicos possui um identificador único, um título e um conjunto de palavras-chave, além de ser necessariamente associado a pelo menos um autor e a um único evento. Os autores também estão cadastrados no sistema, porém esse cadastro só é permitido se o autor está associado a pelo menos um artigo científico. Sobre os autores, o sistema armazena um identificador único, que é o CPF, um nome, um título acadêmico e o endereço de e-mail para contato. Então, lendo aí o enunciado, a gente percebe que se destacam, né, as duas entidades do que ele quer que a gente modele, que no caso aqui é o artigo e o autor. Então, ele dá bastante ênfase, né, nessas duas entidades. Na verdade, ele só fala delas e do relacionamento delas com as outras entidades. Então, a gente tem aqui o artigo e o autor. Do artigo e o autor, depois no enunciado, ele dá claramente, né, os atributos que eles têm, as propriedades, né, as características dele. Tanto que ele fala no enunciado que cada um desses artigos científicos possui aqui um identificador único, um título e um conjunto de palavras-chave. Como ele diz que é um conjunto de palavras-chave, a gente percebe que é um atributo multivalorado, as palavras-chave, porque eu não tenho só uma palavra-chave para um artigo, eu posso ter várias, uma lista, né, de palavras-chave, então a gente representa aí com essas duas linhas, né, porque é um atributo claramente multivalorado. Quanto ao autor, ele diz que o autor, né, sobre os autores, o sistema armazena o identificador único, que nesse caso aqui do autor ele especifica que é o CPF, um nome do autor, o título acadêmico e, por fim, o e-mail, né, endereço de e-mail para contato. O endereço de e-mail poderia ser mais de um, né, um endereço de e-mail alternativo ou alguma coisa do tipo, mas como ele não especifica aqui, a gente entende que é só um atributo comum. Aí ele descreve, né, ao longo do enunciado, o relacionamento de artigo e autor e evento acadêmico. Em relação ao artigo e autor, ele diz que esse relacionamento, né, o artigo ele deve ser necessariamente associado a pelo menos um autor e a um único evento. Então essa é a relação que tem no artigo. Então um artigo ele precisa ser escrito, né, na verdade, né, na prática por pelo menos um autor. Então um autor, né, ele possui um ou mais artigos e um artigo, né, ele é escrito, né, ele tem como autor, né, vamos dizer assim, que eu só deixei possui, mas um artigo ele possui também, né, de certa forma, um ou mais autores, mas tem que ter pelo menos um autor, senão o artigo ele não existe. Então, a relação aqui do artigo em relação ao autor é N, e o autor também ele pode escrever um ou mais artigos. Então, essa relação, né, é de M para N, porque um artigo pode ter vários autores e o autor pode escrever vários artigos. Além disso, a gente percebe que ah, o autor, eles, como o próprio enunciado diz, né, os autores também estão cadastrados no sistema. Porém, esse cadastro só é permitido se o autor está associado a pelo menos um artigo científico. Então, o autor ele só existe se o artigo científico existir. Então, se o artigo científico não existe, né,
Não faz sentido nesse caso aqui desse sistema cadastrar um autor. Então a gente tem uma relação, né, a participação total aqui do autor, porque sem artigo não tem autor cadastrado. Então a gente tem que fazer essa representação aqui, né, de participação total. O que significa também que o autor ele é uma entidade fraca. Então não existe autor sem artigo. Então a gente tem que representar o autor aqui, na verdade, como uma entidade fraca, né? E aí toda a relação, né? O relacionamento aqui fica com essas duas linhas aqui para representar que é uma entidade fraca e a gente tem que mudar aqui o atributo chave, né? Para o pontilhado, que é a representação aí do atributo chave de uma entidade fraca. Então, é assim que fica a relação entre eles. Talvez poderia considerar aqui também que o artigo, né, já que não tem artigo sem autor, se não existir um autor, o artigo também não existe. Então, talvez aqui também ficaria certo considerar o artigo como uma entidade fraca. Mas aqui nesse caso eu não cheguei a fazer isso. Aí a gente vai para o relacionamento do artigo com o evento acadêmico, né? Então, o evento acadêmico ele pode ter um ou mais artigos, mas como ele diz no enunciado, né, um artigo ele só pode pertencer a um evento acadêmico. Então, ele diz, né, que cada um dos artigos científicos ele possui lá os atributos e aí ele finaliza, né, dizendo que ele está associado a pelo menos um autor e a um único evento acadêmico, no caso. Então, o artigo aqui ele está associado a apenas um evento, mas é claro, né, um evento ele pode ter vários artigos, um ou mais artigos nesse caso. Então, é essa modelagem que a gente tem. Então, refrisando aqui, né, a, o artigo, né, ele só tá, não tem problema, né, se o evento não tiver nenhum artigo, porque, como ele diz lá, que outras atividades ocorrerão no evento. Então, o evento não depende do artigo para existir, apesar dele ser uma entidade fraca, né, do restante lá do enunciado da pergunta 1. Mas ele não depende do artigo. Aí a gente modelou os atributos do artigo, a gente considerou que ele está necessariamente associado a pelo menos um autor e a um único evento, né? Então, o fato dele estar associado a pelo menos um autor pode dar a entender que é necessário ter o artigo aqui como uma entidade fraca também, dependendo da interpretação. Aí a gente viu que o autor tem o seu cadastro no sistema, só que esse cadastro ele só é permitido se o autor está associado a pelo menos um artigo científico. Então, com certeza que o autor é uma entidade fraca, né? Porque ele depende do artigo existir para ele existir. Então, é essa modelagem que a gente tem para esse exercício. Espero que vocês tenham entendido a modelagem, né? Então, a gente começa pelas entidades, olha os atributos e depois vai olhando nas descrições, né? Como que vai acontecer os relacionamentos, né? E claro, né? A gente sempre pensa em como dar sentido, né? Em ver se as relações, né? Como a gente está representando a relação, se aquilo faz sentido com a descrição que está sendo dada, né? Pela descrição, a gente elabora os relacionamentos, né? Os detalhes do relacionamento. E aí, a partir do desenho montado, né? Do diagrama montado, a gente olha o que o diagrama está querendo dizer de informação e vê se essa informação está condizente com o enunciado. Então, espero que vocês tenham entendido aí. Até o próximo exercício. Obrigado.